Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente da hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. Acordo todo dia às 4h30. Não precisa mais de despertador. Meu corpo já decorou essa hora maldita. O galo canta lá fora, mas eu já estou de pé, olhando pela janela a escuridão que ainda cobre os pastos. A cama ao meu lado continua fria. Faz 8 meses que Maria se foi, e eu ainda durmo só no meu canto, como se ela fosse voltar qualquer hora. O café eu faço no fogão a lenha, do mesmo jeito que ela fazia. Mas não tem o mesmo gosto. Nada tem. Bebo em pé, olhando pela janela da cozinha para o quintal onde ela plantava suas flores. As petúnias murcharam, os girassóis viraram palha seca. Não tenho coragem de arrancar nem de cuidar. Às 5 já estou montado no trovão, percorrendo os pastos da fazenda São Miguel. 62 cabeças de gado, 36 alqueires de terra boa, nascentes que nunca secam, pasto verde mesmo na seca. Maria sempre dizia que Deus foi generoso comigo. Hoje, olho para tudo isso e sinto um vazio no peito que nem o trabalho pesado consegue preencher. Trovão é um cavalo arisco que só se entrega para mim, talvez porque reconhece outro bicho ferido. Ele perdeu a égua dele num parto difícil, 2 anos atrás. Desde então, não aceita carinho de ninguém. A gente se entende no silêncio. O sol de setembro queima forte no interior de Goiás. O suor escorre pela testa enquanto conserto a cerca do pasto norte. As estacas estão apodrecendo. O arame folgou. Serviço que Maria ficava no meu pé para fazer, e eu sempre deixava para depois. Agora faço tudo sozinho, devagar, mastigando a própria amargura. Na hora do almoço, esquento a comida que a dona Neuza, vizinha, trouxe ontem. Arroz, feijão, um pedaço de carne. Como sem sabor, em silêncio, na mesa grande demais para uma pessoa só. As cadeiras vazias me olham. A cadeira dela, com a almofada bordada à mão, continua no mesmo lugar. À tarde, quando o calor aperta, descanso debaixo da mangueira no quintal. O Rex, meu vira-lata, deita ao meu lado. Ele também sente a falta dela. Às vezes levanta a cabeça e olha para a varanda, como se esperasse ouvir o barulho das panelas ou a voz dela chamando as galinhas. O dia vai morrendo devagar. Às 6, recolho o gado para o curral. O trovão conhece o caminho de cor. Só preciso deixar ele fazer o trabalho. Ordeno as 2 vacas leiteiras, jogo milho para os porcos, fecho o galinheiro. A rotina me mantém de pé, mas não me tira da escuridão. Quando a noite chega, acendo o lampião da varanda e fico ali, fumando meu cigarro de palha, ouvindo o som das cigarras e o mugido distante do gado. É nessa hora que a saudade aperta mais. Maria sentava na cadeira de balanço, ao meu lado, tricotando ou contando as novidades da vizinhança. Às vezes ficávamos calados, só curtindo a brisa que vem do cerrado. Hoje, o silêncio pesa. Cada canto da casa guarda lembrança dela. O espelho, onde ela penteava o cabelo. O armário com os vestidos que ainda cheiram a alfazema. A cozinha onde preparava as comidas que mais gostava de fazer. Tudo parado no tempo, esperando alguém que nunca mais vai voltar. Antes de dormir, passo pela varanda mais uma vez. Olho para a estrada de chão que corta nossa propriedade. Durante 43 anos de casado, essa estrada trouxe visitas, parentes, vizinhos em busca de ajuda. Maria sempre dizia que nossa porteira nunca podia ficar fechada para quem precisasse. A vida ensina, João, ela falava. Quem fecha o coração para o próximo, fecha para a própria felicidade. Hoje, a estrada está vazia, poeirenta, silenciosa como o meu coração. Amanhã vai ser igual a hoje. E depois de amanhã também. Acordar às 4h30, cuidar do gado, consertar o que precisa ser consertado, comer sem sabor, dormir sozinho. A vida virou uma repetição sem sentido. Apago o lampião e entro em casa. Tranco a porta.
coisa que nunca fiz quando Maria estava viva. Ela dizia que trancadura não protege ninguém, que o que protege mesmo é a consciência limpa e a mão estendida para quem precisa. Mas Maria não está mais aqui para me lembrar dessas coisas. Deito na cama fria, puxo o cobertor até o pescoço e fico olhando para o teto. Lá fora, o vento balança as folhas da mangueira. Um barulho que antes me dava paz. Agora só me lembra que estou sozinho nesse mundo grande demais. Fecho os olhos e peço a Deus que me dê forças para enfrentar mais um dia. Porque viver sem ela é como carregar pedra no peito. Pesado, doloroso, necessário. Amanhã será outro dia igual. Ou pelo menos é o que eu penso. O sol já estava alto quando montei no trovão para verificar a cerca do lado da estrada. Era uma quinta-feira de setembro. Dessas que o calor rachava a terra e fazia miragem na estrada de chão. O suor pingava do meu chapéu enquanto martelava as estacas soltas, xingando baixinho cada prego torto. Trovão bufou e balançou a cabeça inquieto. Cavalo tem instinto para essas coisas. Sempre sabe quando alguma coisa diferente vai acontecer. Parei de martelar e prestei atenção. Silêncio. Só o zumbido das cigarras e o calor pesado do meio-dia. Foi então que vi. Uma figura cambaleante vinha pela estrada, levantando poeira com cada passo incerto. De longe, parecia um espantalho que tivesse ganhado vida. Mas quando chegou mais perto, meu peito apertou. Era uma mulher, magra demais. O vestido azul desbotado pendurado no corpo, feito trapo em varal. Ela parou a uns 20 metros da cerca, olhou na minha direção e as pernas não aguentaram mais. Caiu de joelhos na poeira, levantando as mãos para os céus como quem implora misericórdia. Água! A voz saiu num fio, quase sem som. Por um segundo, fiquei paralisado. O martelo escorregou da minha mão. Aquela cena me cortou por dentro como lâmina afiada. Lembrei da vez que encontrei um bezerro perdido da mãe, miando de fome e sede, quase morto no pasto. A mesma fragilidade. O mesmo desespero mudo. Saltei da cela e corri até ela. De perto, vi que era nova. Devia ter uns 20 e poucos anos. Mas o rosto estava queimado de sol, os lábios rachados, os olhos fundos de quem não dorme há dias, o cabelo castanho grudado de poeira e suor. Calma, moça. Falei, me ajoelhando ao lado dela. Você está segura agora. Peguei a garrafa d'água que sempre carrego na cela e apoiei a cabeça dela no meu braço. Ela tremia, feito folha verde. Quando encostei a garrafa nos lábios, ela agarrou minha mão com força desesperada e bebeu como quem estava há dias no deserto. Devagar, pedi, controlando a garrafa. Senão vai passar mal. Ela obedeceu, tomando goles pequenos, os olhos fechados de alívio. Cada gole parecia devolver um pedacinho de vida àquele corpo frágil. O coração dela batia tão forte que eu sentia no meu próprio peito. Como você se chama? Perguntei baixinho. Ana, respondeu com a voz arranhada. Ana Clara. Eu sou João. Esta é minha fazenda. Apontei para a casa que se via ao longe. Você está ferida? Ela balançou a cabeça, tentando se levantar. Vacilou e eu segurei seu braço. Quanto tempo faz que não come? 2, 3 dias. A voz sumiu no final. Meu estômago se revirou. 3 dias sem comida, debaixo desse sol de rachar. Como ela conseguiu chegar até aqui viva? Vamos para casa. Precisa comer alguma coisa. Ajudei ela a levantar. Ana era bem mais baixa que eu. Devia ter 1,60 m. Magra que dava dó. Quando segurei seu braço, senti só osso e pele. Mas havia algo nos olhos dela. Uma força quieta, como brasa que parece apagada, mas ainda queima por dentro. Caminhamos devagar até onde Trovão esperava. Meu cavalo, que normalmente se esquiva de estranhos, baixou a cabeça quando Ana estendeu a mão trêmula. Ela passou os dedos na crina dele e Trovão ficou mansinho, como se tivesse reconhecido uma igual. Ele é bravo? Perguntou. Muito.
mas parece que gostou de você. Olhei espantado. Ele não deixa ninguém chegar perto assim. Bichos sentem quando a gente não quer fazer mal, murmurou Ana, ainda acariciando o pescoço do cavalo. Botei ela na garupa e montei na frente. O caminho até a casa durou uns 10 minutos, mas senti que durava horas. Ana se segurava em mim feito criança, com medo de cair. Estava quente e tremia ao mesmo tempo. Febre, com certeza. Quando chegamos no quintal, o Rex veio correndo, latindo como sempre fazia com estranhos. Mas parou no meio do caminho, farejou o ar e se aproximou devagar, com o rabo balançando. Ana desceu da garupa e se agachou. O cachorro deixou ela fazer carinho na cabeça dele. Rex também não é de confiar em qualquer um, comentei, cada vez mais surpreso. Ana sorriu pela primeira vez, um sorriso fraco, mas verdadeiro. Minha avó dizia que eu tinha dom com bichos, que eles sentem quando o coração da pessoa é limpo. Ajudei ela a subir os 3 degraus da varanda. Ana olhou ao redor. As cadeiras de balanço, os vasos de plantas secas, a rede esticada num canto, com uma expressão que não consegui decifrar. Parecia alguém que há muito tempo não via um lar de verdade. Quando abri a porta da sala, ela hesitou na soleira. Posso mesmo entrar? A pergunta me pegou desprevenido. Fazia tanto tempo que ninguém pisava nessa casa, que esqueci como é estranho receber visita. Claro que pode. Maria sempre dizia que nossa porta estava aberta para quem precisasse. Maria, minha esposa. A palavra saiu pesada. Ela morreu há 8 meses. Ana baixou a cabeça. Sinto muito. Entramos na sala. Ela olhou os móveis de madeira, as fotografias na parede, o sofá de tecido florido que Maria tinha bordado. Tudo limpo, mas coberto pela solidão que se acumula quando não tem gente para dar vida aos objetos. Senta aqui. Indiquei a cadeira com almofada, a cadeira da Maria. Vou esquentar um leite e cortar um pão. Na cozinha, acendi o fogo e coloquei a panela no fogão. Minhas mãos tremiam um pouco. Fazia 8 meses que não preparava comida para outra pessoa. Enquanto o leite esquentava, cortei fatias de pão caseiro que a dona Neuza havia trazido. Peguei uma garrafa d'água fresca do filtro de barro. Quando voltei, Ana estava sentada na ponta da cadeira, as mãos cruzadas no colo, olhando pela janela para o quintal. Parecia uma criança perdida tentando entender onde estava. Obrigada, disse quando coloquei a bandeja na mesa. Fazia tempo que ninguém cuidava de mim assim. Come devagar, falei, me sentando na cadeira da frente. Depois conta para mim de onde você veio. Ana pegou o copo de leite com as 2 mãos e bebeu pequenos goles. A cor foi voltando ao rosto aos poucos. Quando mordeu o primeiro pedaço de pão, fechou os olhos de prazer. Fome de verdade, daquelas que doem. Devagar, repeti, vendo que ela queria engolir tudo de uma vez. Ficamos em silêncio enquanto ela comia. Lá fora, as cigarras cantavam e o Rex tinha deitado na varanda de guarda. Pela primeira vez em meses, a casa não estava completamente silenciosa. Tinha o barulho pequeno de alguém comendo, respirando, vivendo ali dentro. E isso, de algum jeito estranho, fez meu peito ficar menos pesado. Ana dormiu 14 horas seguidas. Dei a ela o quarto de hóspedes, aquele que Maria sempre mantinha arrumado para visita que quase nunca vinha. Coloquei lençóis limpos na cama, deixei uma toalha e sabonete em cima da cômoda. Ela agradeceu com um aceno de cabeça e fechou a porta devagar, como quem tem medo de fazer barulho. Durante a noite, levantei 2 vezes para ouvir se estava tudo bem. Silêncio total. Nem ronco, nem movimento. Parecia que a exaustão tinha levado ela para um lugar longe, muito longe daqui. Às 5 da manhã, saí para o curral como sempre. Mas pela primeira vez em meses, tinha cuidado com o barulho. Fechei a porteira sem bater, falei baixo com o gado, até o trovão encilhei em silêncio. Não queria acordar a moça. Quando voltei para casa, perto das 7, senti cheiro de café.
Ana estava na cozinha, mexendo qualquer coisa na panela, ainda de vestido amarrotado, mas com o cabelo penteado para trás. Parecia outra pessoa. "Bom dia", falei da porta sem jeito. Ela se virou, meio assustada. Por um segundo, vi medo nos olhos dela. Depois relaxou. "Desculpa. Achei que podia fazer o café. Queria retribuir de algum jeito. Não precisa. Você está se recuperando. Já me sinto melhor." Ela serviu 2 canecas. "E não gosto de ficar parada." Sentamos na mesa da cozinha. O café estava forte, do jeito que gosto, mas diferente do meu. Tinha um gosto mais suave, como se ela tivesse coado com mais paciência. "Você mora aqui sozinho?" perguntou, segurando a caneca com as 2 mãos. "Moro. Desde que Maria morreu." Ana assentiu devagar, sem fazer mais perguntas. Gostei disso. A maioria das pessoas quer saber como, quando, por quê. Ela respeitou meu silêncio. "E você?" perguntei. "De onde veio andando nesse sol?" O rosto dela se fechou. Demorou para responder. "De longe." Foi só isso que disse. Não insisti. Cada um tem seus fantasmas. Depois do café, ela pediu se podia dar uma volta pelo quintal. Ficou uns minutos parada debaixo da mangueira, olhando para os lados, como quem tenta entender o lugar onde está. O Rex se aproximou e deitou aos pés dela. Ana se abaixou e fez carinho nas orelhas dele. "Faz tempo que você cuida de tudo sozinho?" perguntou quando voltou. "Uns 3 anos. Maria ficou doente. Não conseguia mais ajudar tanto." "Ela plantava flores?" Olhei para o canto do quintal onde estavam os canteiros secos. Plantava. Dizia que casa sem flor é casa sem alegria. Ana caminhou até lá e se ajoelhou ao lado das plantas mortas. Passou a mão na terra seca. Examinou os galhos ressecados. "Dá para salvar algumas. As raízes ainda estão vivas. Não entendo nada de planta. Eu entendo. Minha avó me ensinou. Ela arrancou um galho seco. Se quiser, posso cuidar." Fiquei olhando ela ali, ajoelhada na terra, sujando as mãos para tentar salvar coisa morta. Fazia tanto tempo que ninguém tocava naqueles canteiros que tinham virado parte da paisagem da tristeza. "Pode fazer o que achar melhor." O resto da manhã, Ana trabalhou nos canteiros enquanto eu consertava o telhado do galinheiro. De vez em quando, olhava na direção dela. Tinha tirado os sapatos e estava descalça na terra, arrancando mato, separando o que prestava do que não prestava mais. As galinhas rodeavam ao redor, como se tivessem sentido que finalmente alguém entendia do quintal. Na hora do almoço, ela tinha as unhas pretas de terra e um risquinho de suor na testa. Parecia em paz. "Conseguiu salvar alguma coisa?" perguntei. 3 pés de rosa, 2 de gérbera e aquele girassol ali do canto. "Vão dar trabalho, mas vão florir de novo." Maria ficaria contente. Ana me olhou com uma expressão que não soube decifrar. Ela era feliz aqui? A pergunta me pegou desprevenido. Fiquei um tempo pensando. Acho que sim. Nunca reclamou. Dizia que tinha tudo que uma mulher podia querer: casa boa, marido trabalhador, terra para plantar. E você, era feliz? Ninguém nunca tinha me perguntado isso. Nem eu mesmo. Era. Ou achava que era. Parei para pensar melhor. A gente se acostuma tanto com a rotina que esquece de prestar atenção na felicidade. Ana assentiu como se entendesse exatamente o que eu estava falando. À tarde, enquanto eu dava sal para o gado, ela ficou na varanda remendando o próprio vestido. Tinha achado linha e agulha na caixa de costura da Maria. Trabalhava devagar, concentrada, como quem tem tempo de sobra. "Sabe costurar bem", comentei quando voltei. Minha avó me ensinou. Dizia que mulher que sabe costurar nunca fica desamparada. Sua avó criou você?" "Criou. Meus pais morreram quando eu era pequena. Ficou por isso mesmo." Ana não parecia pessoa de contar a vida toda na primeira conversa, e eu respeitava isso. Quando a noite chegou, acendemos o lampião da varanda e ficamos ali, cada um numa cadeira. Ela na de balanço da Maria, eu na minha de sempre.
O silêncio não pesava. Era diferente da solidão. Era um silêncio compartilhado, como se a gente estivesse curtindo junto à brisa que vinha do pasto. "Posso ficar mais uns dias?" perguntou de repente. "Prometo que não vou dar trabalho. Pode ficar quanto quiser." Respondi sem pensar duas vezes. "Mas se alguém vier procurar você, preciso saber." Ana ficou tensa na cadeira. "Por que pergunta isso?" "Porque uma moça não anda 3 dias no sol sem comer à toa. Tá fugindo de alguma coisa." Ela não respondeu. Ficamos em silêncio de novo, mas agora era um silêncio carregado de peso. "João", disse depois de um tempo, "se eu contar, você vai me mandar embora?" "Só se for coisa muito grave." Ana suspirou fundo. Demorou tanto para falar que pensei que tinha desistido. "Me casei com um homem que eu não conhecia direito. Casamento arranjado pelo meu tio. Depois que minha avó morreu, ele disse que não podia me sustentar, que eu precisava arranjar marido." Parou ali. Esperou eu dizer alguma coisa. "E aí?" "O homem..." A voz sumiu. "Ele não era boa pessoa, João. Batia. Dizia que eu era propriedade dele. Quando tentei sair de casa para trabalhar, ele me trancou. Minha mão apertou o braço da cadeira. Conseguiu fugir? Uma vizinha me ajudou. Destranquei a porta quando ele saiu para beber. Peguei só a roupa do corpo e saí correndo. Faz uma semana. Ele vai atrás de você?" "Vai." Ela me olhou com olhos assustados. "Ele não aceita perder o que acha que é dele." Ficamos calados de novo. Agora eu entendia o medo nos olhos dela quando me viu na cozinha de manhã. Entendia por que dormiu tanto. Era o primeiro sono tranquilo em muito tempo. "Qual o nome dele?" "Valdeci. Valdeci Santos." "E o seu tio?" "É irmão dele. Foi ele que arranjou o casamento." Senti raiva subindo no peito. Raiva desses homens que tratam mulher como gado, que acham que casamento é posse. "Ana, enquanto estiver aqui, ninguém põe a mão em você. Pode ficar sossegada." Ela me olhou com uma expressão de quem não acreditava mais em promessa de homem. "Você nem me conhece direito." "Conheço o suficiente. Sei que tem mão boa com bicho e com planta. Sei que não gosta de dar trabalho. Sei que está sofrendo." Parei um pouco. "E sei que minha casa ficou menos triste depois que você chegou." Ana limpou uma lágrima que teimava em descer. "Obrigada, João. Fazia tempo que ninguém era gentil comigo. Amanhã a gente conversa melhor. Agora você precisa descansar." Ela se levantou, caminhou até a porta da sala, parou e se virou. "João, que foi? Você acha que sua esposa se incomodaria de eu estar na cadeira dela?" A pergunta me apertou o coração. Olhei para a cadeira de balanço onde Ana tinha passado a tarde. Maria sempre dizia que cadeira vazia é desperdício. Acho que ela ficaria contente em saber que alguém está usando. Ana sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro que vi desde que ela chegou. "Boa noite, João." "Boa noite, Ana." Ficou só eu na varanda. Mas pela primeira vez em 8 meses, não me senti completamente sozinho. Tinha alguém dormindo no quarto ao lado, alguém que também carregava feridas, mas que não tinha desistido de viver. Apaguei o lampião e entrei em casa. Passei na frente do quarto dela e ouvi respiração calma. Ana estava dormindo em paz, e eu também consegui dormir. Ana estava há 3 dias na fazenda quando eles apareceram. Tinha sido uma manhã boa. Ela acordou cedo e fez café, depois saiu para o quintal cuidar das plantas. Já tinha conseguido salvar 2 roseiras e o girassol estava dando sinais de vida. O Rex seguia ela para todo lado, como se tivesse ganhado uma nova dona. Eu estava no Pasto Norte, verificando se as vacas tinham água suficiente, quando ouvi o barulho do motor na estrada. Carro subindo a ladeira devagar, levantando poeira. Aqui na fazenda, visita sempre chega assim. Motor forçado na subida, barulho que se ouve de longe. Montei no trovão e galopei até a casa. Quando cheguei na varanda, vi Ana parada no meio do quintal, imóvel feito estátua, olhando na direção da estrada. O rosto estava branco de susto.
Ana, vem cá! Chamei baixo. Ela correu para a varanda como criança correndo de tempestade. São eles, sussurrou tremendo. Eu sei que são eles. Um Fiat Uno branco parou na porteira. 2 homens desceram, um gordinho de chapéu, outro mais novo, magro, de camisa social arregaçada. Mesmo de longe, dava para ver que não eram daqui. Não tinham jeito de gente do campo. Entra para casa, falei para Ana. Fica longe da janela. Ela obedeceu correndo. Desci da varanda e caminhei até a porteira devagar, tentando parecer calmo. O coração batia forte, mas não podia demonstrar. Boa tarde, falei quando cheguei perto. Boa tarde, respondeu o gordinho. O senhor é o dono da fazenda? Sou, João Batista. Em que posso ajudar? O magro tirou um papel do bolso da camisa. Estamos procurando uma pessoa. Ana Clara Santos. Mostrou uma foto 3/4. Dizem que ela pode estar por essas bandas. Era Ana. Mais nova na foto, sorrindo, mas era ela. Minha garganta secou. Não conheço ninguém com esse nome. O gordinho me olhou com desconfiança. O senhor tem certeza? É uma moça nova, cabelo castanho, bem magrinha. Tenho certeza. Aqui só passo eu mesmo. Podemos dar uma olhada? Perguntou o magro, já dando um passo em direção à casa. Não podem. Minha voz saiu mais dura do que pretendia. Esta é propriedade privada. Os 2 se entreolharam. O gordinho sorriu, mas não era sorriso amigável. Olha, seu João, essa moça que procuramos fugiu do marido. Isso é questão de família, entende? Se ela fugiu do marido, deve ter motivo. O senhor não sabe a história toda. O magro falou devagar, como se explicasse para a criança. Mulher casada tem que ficar com o marido. É lei de Deus. Senti vontade de partir para cima dos 2, mas me controlei. Se não conhecem o caminho de volta, posso indicar. O gordinho cuspiu no chão. A gente volta, seu João. E quando voltar, vai ser com reforço. Essa mulher vai ter que vir conosco, querendo ou não. Subiram no carro e foram embora, levantando poeira e fazendo barulho desnecessário. Fiquei parado na porteira até não ouvir mais o motor. Só então voltei para casa. Ana estava sentada no chão da cozinha, encostada no armário, abraçando os joelhos. Chorava em silêncio. Eles se foram, falei, me abaixando ao lado dela. Mas vão voltar. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Sempre voltam. Ana, me conta tudo. Preciso saber com o que estamos lidando. Ela respirou fundo e começou a contar. Valdeci Santos era dono de uma oficina mecânica na cidade. Homem conhecido, com dinheiro, que sempre conseguia o que queria. Quando a avó dela morreu, o tio da Ana ficou devendo dinheiro para ele. Em vez de cobrar, Valdeci propôs o casamento. Meu tio achou um bom negócio, Ana falou com amargura. Livrava da dívida e de mim ao mesmo tempo. Durante 6 meses, ela viveu como prisioneira. Valdeci não deixava sair sozinha, não deixava trabalhar, não deixava falar com ninguém. Quando ela tentava reagir, apanhava. A única pessoa que se importava era a dona Conceição, vizinha velha que às vezes levava comida. Foi ela que me ajudou a fugir. Disse que se eu não saísse logo, ele ia me matar. Por que você não procurou a polícia? Ana riu sem alegria. Valdeci é primo do delegado. Além disso, mulher que denuncia marido não tem credibilidade. Dizem que inventou história para se separar. Fiquei quieto, digerindo tudo que ela contou. A situação era pior do que imaginava. Ana, você tem algum documento? Certidão de nascimento? Alguma coisa que prove quem você é? Só o que está na minha cabeça. Valdeci pegou todos os meus documentos quando casei. Dizia que mulher casada não precisa de documento próprio. A tarde inteira ficamos nervosos. Ana não conseguia ficar parada. Andava pela casa, olhava pela janela, sobressaltava com qualquer barulho. Eu tentava trabalhar, mas não conseguia me concentrar. Ficava pensando nos 2 homens, imaginando quando voltariam. À noite, depois do jantar, sentamos na varanda como sempre. Mas a conversa não fluía. O silêncio estava carregado de medo.
João, Ana falou de repente, acho melhor eu ir embora. Não quero trazer problema para você. E ir para onde? Não sei, qualquer lugar. Ana, você não tem dinheiro, não tem documento, não conhece ninguém. Se sair daqui, vai acabar morta na estrada. Ela começou a chorar de novo. Então não tem saída. Ele vai me levar de volta. Me levantei da cadeira e me ajoelhei na frente dela. Escuta bem o que vou falar. Valdeci só leva você daqui por cima do meu cadáver. Entendeu? Por que tá fazendo isso por mim? Você nem me conhece. Conheço o suficiente. Segurei as mãos dela que estavam geladas e sei que Maria nunca me perdoaria se eu deixasse alguém sofrer na minha porta. Naquela noite, tranquei todas as portas e janelas, coisa que nunca fiz na vida. Deixei a espingarda carregada debaixo da cama e dormi vestido. Ana mal pregou o olho. De vez em quando, ouvia ela se mexendo no quarto inquieta. No dia seguinte, levantei mais cedo que o normal. Às 4 da manhã, já estava de pé, tomando café e planejando o que fazer. Precisava arranjar ajuda. Não podia enfrentar Valdeci sozinho. Ana apareceu na cozinha com olheiras fundas. Dormiu? Pouco. Ela serviu café para ela. Fica pensando no que pode acontecer. Ana tem um amigo que é policial militar. Sargento Benedito. É gente boa, não tem rabo preso com ninguém. Vou conversar com ele. Acha que vai adiantar? Não sei, mas tenho que tentar. Estava me preparando para ir à cidade quando ouvi o Rex latindo no quintal. Latido nervoso de aviso. Corri para a janela e meu sangue gelou. 3 carros subindo a estrada. Não 2 homens dessa vez. 6, talvez mais. Ana! Gritei. Eles voltaram! Ela apareceu correndo na sala, os olhos arregalados de terror. São muitos, muitos. Ana começou a tremer. Segurei ela pelos ombros. Escuta, vai pro celeiro. Embaixo do alçapão tem um porão, onde Maria guardava conserva. Desce lá e não sai por nada. Eu lido com eles. E se eles te machucarem? Não vão machucar, só querem você. Ana me abraçou forte, desesperada. João, se acontecer alguma coisa, não vai acontecer nada. Vai, corre. Ela saiu correndo pela porta dos fundos. Peguei a espingarda e caminhei até a varanda. Os 3 carros pararam na porteira. Valdeci desceu do primeiro. Um homem de uns 40 anos, barrigudo, de bigode, vestindo roupa social no meio do campo. Os outros eram capangas. Gente com cara de quem resolve problema na porrada. Valdeci abriu a porteira como se fosse dono do lugar e caminhou até a varanda. Os outros ficaram atrás, mas espalhados, cercando a casa. Seu João, Valdeci falou com voz calma demais. Vim buscar minha mulher. Já falei ontem. Não tem nenhuma mulher aqui. Ele sorriu e tirou um papel do bolso. Tenho aqui a certidão de casamento. Ana Clara Santos é minha esposa legítima. E quem esconde mulher casada comete crime. Papel pode dizer qualquer coisa. O senhor está se metendo em coisa que não é da sua conta. A voz dele ficou mais dura. Ana é minha mulher. Fugiu de casa, mas agora vai voltar. E se ela não quiser? Valdeci deu uma gargalhada. Mulher não tem que querer, tem que obedecer. Foi nessa hora que escutei o grito, vinha do celeiro, Ana gritando de pavor. 2 dos capangas tinham achado ela. O grito de Ana cortou meu peito como facada. Corri pro celeiro, a espingarda na mão, o coração batendo descontrolado. Quando cheguei na porta, vi um dos capangas segurando Ana pelos cabelos, puxando ela do alçapão. Ela se debatia, tentava se soltar, mas o homem era muito mais forte. Larga ela! Gritei, apontando a arma. O capanga parou, mas não soltou Ana. O outro sacou um revólver e apontou para mim. Abaixa essa espingarda, velho, senão vai dar merda. Ficamos ali, num impasse perigoso. Eu com a espingarda apontada, ele com o revólver, Ana no meio, tremendo de medo. João! Valdeci apareceu na porta do celeiro. Para com essa palhaçada, guarda essa arma.
Não vou guardar coisa nenhuma. Olha, seu João, o senhor parece ser homem inteligente. Não vai querer morrer por causa de mulher que nem é sua. Ana me olhou com olhos desesperados. Lágrimas descendo, o cabelo desarrumado, uma marca vermelha no braço onde o capanga tinha apertado. Ela não vai com vocês. Falei, a voz saindo mais firme do que me sentia. Vai sim. Valdeci acenou para os outros homens. Ana é minha esposa. Tenho documento que prova. Documento falsificado não prova nada. O senhor não sabe do que está falando. Valdeci se aproximou devagar, as mãos abertas, como se fosse razoável. Ana, vem cá, minha filha. Para de dar trabalho para o pessoal. Não! Ana se encolheu mais. Não vou voltar com você. Vai voltar, sim. A voz dele ficou gelada. É minha mulher. Lugar de mulher é ao lado do marido. Naquela hora, uma memória me atingiu como soco no estômago. Maria, 3 anos atrás, quando descobriu que estava doente, sentada na cama do hospital, segurando minha mão, dizendo: João, promete uma coisa. Se um dia você encontrar alguém sofrendo, não deixa passar. A gente veio ao mundo para cuidar uns dos outros. Olhei para Ana, encurralada, apavorada, e vi Maria naquele último dia no hospital. A mesma fragilidade, o mesmo desespero mudo de quem não tem para onde correr. Valdeci, falei, abaixando um pouco a espingarda. Conversa comigo lá fora. Homem com homem. Não tem conversa, vim buscar o que é meu. Ela não é sua, mulher não é propriedade. Valdeci gargalhou. O senhor tá velho demais para entender essas coisas modernas. Mulher precisa de pulso firme. Pulso firme não é espancamento. Quem disse que eu espanco ela? Ela mesma contou. Ana se encolheu mais ainda, como se esperasse ser agredida ali mesmo. Ana sempre foi de inventar história. Valdeci falou com desprezo. Mulher histérica. Por isso, precisa de marido para colocar na linha. A raiva subiu na minha garganta. Lembrei de Maria contando como o pai dela batia na mãe. Como ela cresceu vendo aquilo. Como prometeu que nunca ia aceitar homem que levantasse a mão para ela. João, Ana sussurrou. Por favor, não deixa ele me levar. Olhei nos olhos dela. Eram os mesmos olhos de Maria, quando me pediu para não deixar ela morrer sozinha no hospital. A mesma súplica desesperada de quem não tem mais ninguém no mundo. Ninguém leva ela daqui, falei, erguendo a espingarda de novo. O senhor está cometendo um erro, seu João. Valdeci fez sinal para os capangas. Não queremos machucar ninguém, mas se for preciso... Se for preciso, o quê? Se for preciso, vamos buscar ela do jeito que der. Nesse momento, ouvi galope vindo do pasto. Trovão apareceu correndo, relinchando alto, como se sentisse que algo estava errado. O cavalo parou na porta do celeiro, bufando, os olhos arregalados. Ana estendeu a mão trêmula na direção dele. Trovão se aproximou, baixou a cabeça, deixou ela tocar o focinho, e aconteceu uma coisa estranha. Meu cavalo arisco, que não confia em ninguém, se posicionou entre Ana e os homens, como se estivesse protegendo ela. Até o cavalo sabe que ela não quer ir, murmurei. Chega de palhaçada! Valdeci perdeu a paciência. Pega ela e vamos embora. O capanga que segurava Ana puxou ela com mais força. Ela gritou de dor. Trovão relinchinou alto e empinou, quase acertando o homem. Sai daí, seu bicho desgraçado! O capanga gritou. Foi aí que lembrei de outra coisa que Maria sempre dizia. Bicho não mente, João. Se um animal não gosta de alguém, é porque sente coisa ruim. Trovão sempre foi bom para sentir gente perigosa. Uma vez, empinou quando um vendedor apareceu na fazenda. 2 dias depois, soube que o homem tinha roubado o vizinho. Valdeci, falei. Vou fazer uma proposta. Que proposta? Deixa a moça decidir, na frente de todo mundo. Se ela quiser ir com você, vai. Se não quiser, vocês vão embora e nunca mais voltam. Valdeci sorriu com maldade. Mulher casada não decide nada. Obedece. Então você tem medo do que ela vai falar? Não tenho medo de nada. Ele ficou vermelho.
Só não aceito desaforo de mulher. Se não tem medo, deixa ela falar. Ana me olhou com esperança pela primeira vez. Valdeci hesitou. Sabia que se deixasse Ana falar na frente de todo mundo, ela ia contar a verdade sobre os espancamentos. Ana, falei alto, para todo mundo ouvir. Conta para eles como Valdeci te tratava. Cala a boca! Valdeci gritou para Ana. Não abra essa boca! Conta, Ana, não tenha medo. Ana respirou fundo, olhou para Valdeci com ódio e começou a falar. Ele me batia todo dia. A voz saiu baixa no começo, mas foi ganhando força. Me trancava em casa. Não deixava eu sair, não deixava trabalhar, não deixava falar com ninguém. Mentira! Valdeci berrou. Não é mentira! Ana gritou de volta e pela primeira vez vi coragem nos olhos dela. Você me tratava igual animal. Pior que animal. Ana, você vai se arrepender. Já me arrependi. Ela estava chorando, mas continuou falando. Me arrependi de ter aceitado casar com você. Me arrependi de não ter fugido antes. Valdeci deu um passo na direção dela, a mão erguida como se fosse bater. Apontei a espingarda direto para o peito dele. Encosta nela e você morre aqui mesmo. O silêncio pesou no celeiro. Só se ouvia a respiração pesada de todo mundo e o bufar do trovão. Foi quando escutei o barulho de motor lá fora. Carro chegando. Mais um. Meu coração gelou. Quantos homens Valdeci tinha trazido? Mas era outro som, mais grave. Motor de caminhonete. Polícia! Gritou uma voz conhecida lá fora. Ninguém se mexe. Sargento Benedito. Meu amigo tinha chegado. João! Ele gritou. Está tudo bem aí dentro? Estamos aqui no celeiro, Benedito. Respondi. E preciso de ajuda. Valdeci ficou pálido. Os capangas baixaram as armas. Em 2 minutos a situação toda mudou. Sargento Benedito entrou no celeiro com mais 2 policiais. Viu a cena. Ana machucada, eu com a espingarda, Valdeci e os capangas encurralados. O que está acontecendo aqui? Invasão de propriedade, falei. Tentativa de sequestro. Sequestro coisa nenhuma. Valdeci protestou. Vim buscar minha mulher. Benedito olhou para Ana, depois para mim. João, me conta a história toda. Contei tudo. Ana completou, mostrando as marcas no braço, contando sobre os espancamentos, sobre a fuga. Benedito ouvia calado, a cara ficando cada vez mais séria. Valdeci Santos, ele falou no final. O senhor está preso por invasão, ameaça e violência doméstica. Eu não fiz nada. É minha mulher. Mulher casada ou não, ninguém tem direito de espancar ninguém. Enquanto Benedito algemava Valdeci, olhei para Ana. Ela tinha se sentado num fardo de feno, exausta, mas viva. Trovão estava ao lado dela, deixando ela fazer carinho na crina. Maria tinha razão. A gente veio ao mundo para cuidar uns dos outros. E por mais que doesse lembrar dela, eu sabia que tinha feito a coisa certa. Valdeci foi levado algemado para a delegacia junto com os capangas. Antes de entrar na viatura, me olhou com ódio nos olhos e gritou. Isso não vai ficar assim, seu João. Eu volto. Sargento Benedito bateu a porta da viatura com força. Ele não volta mais, me disse baixinho. Tenho conhecidos na capital. Esse tipo de gente, quando vai preso por violência doméstica, a vida fica difícil na cadeia. Ana tinha ficado sentada no fardo de feno, abraçando os joelhos, tremendo. Não de medo, de alívio. Quando as viaturas sumiram na estrada, ela começou a chorar. Não choro de tristeza, choro de quem finalmente consegue respirar. Acabou, falei, me sentando ao lado dela. Ele não vai mais te incomodar. Será que acabou mesmo? Ela perguntou entre soluços. Benedito é homem de palavra. Se disse que Valdeci não volta, não volta. Ana limpou o rosto com as costas da mão e me olhou de um jeito que não tinha olhado antes. Não era mais o olhar de quem pede ajuda. Era o olhar de quem reconhece um igual. João, você arriscou sua vida por mim. Por quê? A pergunta me pegou desprevenido. Fiquei um tempo pensando na resposta.
porque foi o que Maria faria. E porque parei, procurando as palavras certas. Porque você me lembrou que ainda sou gente. Nos dias seguintes, Ana mudou. Não era mais a mulher assustada que caiu de joelhos na estrada pedindo água. Começou a andar ereta, a falar mais alto, a decidir coisas pequenas sem pedir permissão, como se tivesse se lembrado de quem era antes de Valdeci. Uma manhã, acordei com cheiro de pão caseiro. Ana estava na cozinha, as mãos sujas de farinha, sorrindo de verdade pela primeira vez. Aprendi a fazer pão com minha avó, disse. Achei que você ia gostar. O pão estava quentinho, macio, com cheiro que encheu a casa toda. Comemos no café da manhã sem falar muito, mas era um silêncio bom. Silêncio de quem estava em paz. Ana, falei depois de um tempo, você precisa decidir o que vai fazer da vida. Ela parou de mastigar e me olhou. Como assim? Valdeci sumiu. Você está livre, pode ir para onde quiser, fazer o que quiser. E se eu quiser ficar aqui? A pergunta me apertou o peito de um jeito estranho. Parte de mim queria que ela ficasse. A casa tinha voltado a ter vida, mas outra parte ainda se sentia culpada, como se estivesse traindo a memória de Maria. Ana, esta casa teve uma dona por 43 anos. Não sei se... João, ela me interrompeu. Não quero tomar o lugar de ninguém. Só quero um lugar para recomeçar. E por que aqui? Porque aqui eu me sinto segura. Porque você me tratou como gente quando eu nem me lembrava mais que era gente. Ela pausou. E porque sinto que esta casa precisa de alguém para cuidar dela. Olhei ao redor da cozinha, as panelas brilhando, a mesa posta com cuidado, o fogão a lenha aceso aquecendo o ambiente. Fazia meses que a casa não tinha esse aconchego. Maria gostaria de você, falei sem pensar. Como ela era? Era a primeira vez que Ana perguntava sobre Maria diretamente. Senti um nó na garganta, mas consegui falar. Forte, generosa, nunca negava ajuda para ninguém. Pausei. E ciumenta que só. Não gostava quando eu olhava muito tempo para as vacas. Dizia que até com bicho eu não podia dar confiança. Ana riu, um riso baixinho, mas verdadeiro. Ela cuidava bem de você. Cuidava, 43 anos cuidando. Às vezes eu sentia que era peso para ela, que limitava a vida dela. Por quê? Porque ela era inteligente, estudada. Podia ter feito muita coisa, mas ficou aqui na fazenda cuidando de marido teimoso e criando galinha. Ana ficou quieta um tempo, mexendo os dedos na toalha da mesa. João, posso falar uma coisa que talvez você não goste de ouvir? Pode. Acho que você está carregando culpa que não é sua. Como assim? Você fala como se Maria tivesse sacrificado a vida por você. Mas ela escolheu ficar. Escolheu todos os dias durante 43 anos. Ana me olhou nos olhos. Mulher que não quer ficar, não fica. Pode ter certeza disso. A frase me atingiu como raio. Nunca tinha pensado dessa forma. Maria ficou porque era feliz aqui. Ana continuou. Porque te amava. Porque esta fazenda era o lugar dela no mundo. Senti lágrimas querendo descer. Fazia meses que não chorava. Desde o funeral. Então por que dói tanto? Porque saudade dói. Mas não é culpa sua que ela tenha morrido. Naquela tarde, Ana me ajudou a organizar as coisas de Maria. Roupas que não usava mais, sapatos empoeirados, perfumes que perderam o cheiro. Não joguei fora. Separei para dar para as mulheres necessitadas da cidade. Esta aqui é bonita, Ana disse, segurando um vestido azul com flores brancas. Era o preferido dela. Usava nas festas da igreja. Tem o tamanho certo para mim. Olhei para Ana segurando o vestido da Maria. Por um segundo, senti ciúme estranho, como se ela estivesse invadindo o território sagrado. Mas passou rápido. Experimenta, falei. Maria sempre disse que roupa guardada é roupa desperdiçada. Ana entrou no banheiro e saiu alguns minutos depois. O vestido ficava perfeito nela. Realçava os olhos, dava cor ao rosto. Ela estava linda. Como fica?
Perguntou, meio sem jeito. Fica bem. Maria ficaria contente em saber que alguém está usando. Naquela noite, depois do jantar, sentamos na varanda como sempre. Ana estava com o vestido da Maria, eu com a roupa de trabalho. A lua estava cheia, iluminando o pasto onde o gado descansava. João, Ana disse depois de um tempo. Posso perguntar como ela morreu? Respirei fundo. Era a primeira vez que alguém perguntava isso diretamente. Câncer, no útero. Quando descobrimos, já estava espalhado. Parei, controlando a voz. Ela aguentou quase 2 anos lutando. Deve ter sido difícil. Foi. Principalmente porque ela não se queixava. Até no final, se preocupava mais comigo do que com ela. Como foi o final? No hospital. Eu segurava a mão dela. A voz tremeu. Ela me pediu para não ficar sozinho muito tempo. Disse que homem sozinho fica amargo. Ana não disse nada. Ficou ali, ouvindo, respeitando minha dor. Acho que ela estava certa, falei. Estava ficando amargo mesmo. E agora? Olhei para Ana, depois para o pasto, depois para as estrelas. Agora acho que posso tentar viver de novo. Ana estendeu a mão e segurou a minha. Não era toque romântico, era toque de amizade, de companheirismo, de 2 pessoas que se entendiam. Maria tinha razão sobre uma coisa, ela disse. Sobre o quê? Sobre você não ficar sozinho. Mas não porque homem sozinho fica amargo. Ana apertou minha mão. Porque você tem muito amor para dar. E amor guardado apodrece igual fruta no pé. Ficamos ali até tarde, segurando as mãos, olhando as estrelas, cada um perdido nos próprios pensamentos. Mas não era solidão, era companhia, era paz. Pela primeira vez, desde que Maria morreu, senti que o futuro podia ser possível. 3 meses depois, acordei com o cheiro de café e o som de Ana cantarolando na cozinha. Não era mais estranho. Tinha virado rotina boa, dessas que a gente se acostuma e não quer que mude. Ana tinha engordado uns quilos, o rosto tinha ganhado cor, o cabelo brilhava de saúde. Usava um vestido amarelo que costurou ela mesma, remendando um tecido que achamos no armário da Maria. Estava ficando bonita. Não bonita de revista, bonita de gente que vive em paz. Bom dia, falei, entrando na cozinha. Bom dia, João. Ela serviu o café. Dormi pouco essa noite. Por quê? Pesadelo? Não. Ela sorriu. Sonho bom. Sonhei com minha avó. Ela disse que estava orgulhosa de mim. Sentamos para tomar café. Na mesa, além do pão caseiro e do queijo fresco, tinha uma carta. Chegou ontem, Ana explicou. Veio pelo correio. Peguei a carta. Era do sargento Benedito. Abri e li em silêncio. João, tenho novidades sobre Valdeci Santos. Foi condenado a 4 anos de prisão por violência doméstica e invasão. O casamento dele com Ana foi anulado. A certidão era falsa mesmo, como vocês suspeitavam. Ana está oficialmente livre. Achei que gostariam de saber, Benedito. Passei a carta para Ana. Ela leu, fechou os olhos e suspirou fundo. Acabou mesmo, murmurou. Acabou. Você é uma mulher livre. Ana abriu os olhos e me olhou de um jeito diferente. Não era mais gratidão. Era outra coisa. Algo que me fez o coração acelerar. João, posso falar uma coisa? Pode. Estes 3 meses foram os melhores da minha vida. Pela primeira vez, me senti em casa de verdade. Ana, deixa eu terminar. Ela respirou fundo. Sei que você ainda ama a Maria. Sei que sempre vai amar. E não quero tomar o lugar dela. Só quero ficar ao seu lado. Como companheira, como família. Meu peito apertou. Não de tristeza, de medo. Medo de ser feliz de novo. Medo de trair a memória da Maria. Medo de não conseguir amar outra pessoa da mesma forma. Ana, você é uma mulher nova. Pode arranjar homem melhor que eu, mais novo, com mais dinheiro. João Batista, ela me interrompeu, usando meu nome completo pela primeira vez. Não me trata como criança. Eu sei o que quero e quero ficar aqui.
com você. E se você se arrepender? E se você se arrepender? Ficamos nos olhando, cada um com medo do que estava sentindo. Foi quando lembrei de uma conversa que tive com Maria, alguns meses antes dela morrer. Estávamos na varanda, ela tricotando, eu fumando meu cigarro de palha. Do nada ela disse: João, se eu morrer primeiro, você tem que arranjar outra mulher. Não fala besteira, Maria. Não é besteira. Homem não foi feito para viver sozinho. E você tem muito amor para dar ainda. Eu não ia conseguir amar outra pessoa. Não ia amar igual. Cada amor é diferente, mas ia amar. Ela parou de tricotar e me olhou. E sabe de uma coisa? Eu ia ficar contente, porque significaria que eu te ensinei bem a ser feliz. Olhei para Ana, esperando minha resposta, e ouvi a voz da Maria no vento que balançava as folhas da mangueira. Ana, falei baixinho, você tem certeza? Tenho. Então, a gente pode tentar. Ana sorriu, mas não era sorriso de vitória. Era sorriso de alívio, de duas pessoas que tinham encontrado porto seguro uma na outra. Naquela tarde, caminhamos até o cemitério da cidade. Ana carregava um buquê de rosas que ela mesma tinha cultivado nos canteiros que Maria plantou. Chegamos no túmulo e ficamos ali, em silêncio, os três juntos pela primeira vez. Maria, falei baixo, esta é a Ana, a moça que te falei. Ela quer ficar na fazenda, cuidar da casa, cuidar de mim. Parei um pouco. Se você não se incomodar, claro. Ana se ajoelhou e pôs as flores no túmulo. Maria, ela falou, a voz embargada. Obrigada por ter ensinado ele a ser homem bom. Prometo que vou cuidar bem dele. E prometo que nunca vou tentar apagar sua memória. Ficamos ali até o sol começar a se pôr. Quando voltamos para casa, Ana pegou minha mão no meio do caminho e não soltou mais. 6 meses depois, nos casamos numa cerimônia simples na igreja da cidade. Ana usava um vestido branco que ela mesma costurou. Eu usava o terno que comprei para o casamento com Maria, 45 anos atrás. Dona Neuza foi testemunha, Sargento Benedito foi padrinho. Na lua de mel, ficamos na própria fazenda. Não precisávamos ir a lugar nenhum. Nosso paraíso estava ali mesmo, entre os pastos, debaixo da mangueira, na varanda onde conversávamos todas as noites. Ana se adaptou à vida de fazendeira como se tivesse nascido para isso. Cuidava das galinhas melhor que a Maria, tinha mão boa para queijo e doce, sabia quando o gado precisava de remédio só de olhar. O Rex vivia grudado nela, Trovão deixava ela montar sem arreios. Uma noite, 2 anos depois do nosso casamento, Ana me chamou para conversar na varanda. Tinha algo diferente no jeito dela, um brilho nos olhos que não estava ali antes. João, tem uma novidade. Que novidade? A gente vai ter um filho. Meu mundo parou. Ana, grávida, uma criança nossa correndo pelo quintal, brincando com o Rex, aprendendo a montar no Trovão. Você tem certeza? Tenho. Fui na cidade ontem. 2 meses. Me levantei da cadeira e abracei Ana com tanto cuidado, como se ela fosse quebrar. Estava tremendo, de alegria, de susto, de gratidade. Maria ia ficar contente, murmurei no ouvido dela. Acho que ela sabe. Ana respondeu. Às vezes sinto que ela está aqui cuidando da gente. 9 meses depois, nasceu Maria Clara, pequenininha, chorona, de cabelo preto que nem da mãe. Quando a segurei pela primeira vez, senti como se minha vida tivesse começado de novo. Ana foi mãe como era mulher, com carinho, paciência e força. Eu virei pai coruja, que nem eu mesmo acreditava que podia ser. Ficava horas olhando a menina dormir, imaginando que tipo de mulher ela ia se tornar. Hoje, 5 anos depois daquele dia em que Ana caiu de joelhos na estrada pedindo água, nossa filha corre pelo quintal atrás das galinhas, monta no Trovão com a mãe, me ajuda a dar sal pro gado. Tem os olhos espertos da Ana e a teimosia da avó Maria, que ela nunca conheceu, mas da qual ouve histórias todo dia. Ana está grávida de novo.
Dessa vez, esperamos um menino. Vai se chamar João Maria, João pelo pai, Maria pela avó que nunca conheceu, mas que está presente em tudo que fazemos. A fazenda São Miguel voltou a ter vida. Risadas no quintal, correria na varanda, cheiro de comida boa vindo da cozinha. As rosas que Ana salvou estão lindas, os girassóis crescem alto, a casa respira alegria. Às vezes, quando estou sozinho no pasto, olho para casa e vejo Ana na varanda, Maria Clara no colo e sinto gratidão tão grande que chega a doer. Gratidão por ter uma segunda chance de ser feliz. Gratidão por Ana ter aparecido na minha vida quando eu mais precisava. Gratidão por ter aprendido que o coração não tem limite para amar. Maria estava certa. Cada amor é diferente. O que sinto pela Ana não é melhor nem pior que o que sentia pela Maria. É diferente, mais tranquilo talvez, construído sobre a certeza de que ambos sabemos o que é perder e não queremos desperdiçar o que temos. Na gaveta da cômoda, guardo 3 fotografias. Uma da Maria sozinha, uma da Ana com Maria Clara e uma nossa, da família toda reunida. Não escondo nenhuma. Nossa filha sabe que teve 2 avós, uma que conheceu no céu, outra que conhece na terra. Ontem à noite, sentados na varanda depois que Maria Clara dormiu, Ana me perguntou: João, você se arrepende de alguma coisa? Pensei um tempo antes de responder. Me arrependo de não ter dito mais vezes para Maria que a amava. Me arrependo de ter levado 3 dias para decidir te ajudar quando você chegou aqui. Olhei nos olhos dela. De resto, não. Tudo aconteceu como tinha que acontecer. Até os sofrimentos? Principalmente os sofrimentos. Sem eles, a gente não saberia dar valor ao que tem. Ana concordou com a cabeça e segurou minha mão. Sabe de uma coisa, João? Acho que a vida é que nem plantio. Às vezes a terra precisa ficar em pouso, descansando, curando as feridas. Depois, quando está pronta, brota vida nova. Olhei para o quintal onde nossa filha brincava de manhã, para o canteiro onde as flores da Maria renasceram pelas mãos da Ana, para a barriga dela onde nosso segundo filho cresce. Concordei. A gente só precisava aprender a esperar a época certa de plantar. Hoje sei que a vida não acabou quando Maria morreu. Só mudou de rumo. E às vezes, mudar de rumo é o que a gente mais precisa para descobrir que ainda tem muito caminho pela frente. A estrada de chão que passa na frente da fazenda continua trazendo visitantes de vez em quando. Mas agora, nossa porteira está sempre aberta, como Maria queria. Porque aprendemos que fechar o coração para o próximo é fechar para a própria felicidade. E felicidade, descobri, não é coisa que se guarda. É coisa que se planta, se cuida e se divide. Como Maria sempre dizia, a gente veio ao mundo para cuidar uns dos outros. E é isso que fazemos todos os dias na Fazenda São Miguel. Fim.